Olá, meninas, bom dia! Vamos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, nós continuaremos a ver mais alguns termos acessórios da oração, falando do adjunto adverbial, do aposto e do vocativo, tá? Para isso, continuaremos aí no estudo do nosso capítulo 6 da apostila. Então, peguem o material de vocês aí para acompanhar comigo direitinho, tá legal? Falaremos a princípio, então, do adjunto adverbial, né? Como a nossa apostila traz na página 237, o adjunto adverbial é o termo de valor adverbial que semanticamente denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo e sintaticamente representa uma expansão do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Então, nós vamos ver aí que o adjunto adverbial, ele é um advérbio, tá legal? E como advérbio, ele tem o poder de modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Legal? Bom, como que eu vou entender isso? A gente vai entender aí na semântica, né? No sentido, interpretando os sentidos expressos. A gente vai observar que os adjuntos adverbiais são expressões que podem denotar tempo, lugar, causa, consequência, afirmação, negação, companhia, instrumento e assim por diante. Tá legal? Vejamos esse exemplo retirado aí de uma redação do Enem de 2018. Diz assim: no livro 1984 de George Orwell é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nós observamos aí que nesse fragmento da redação, a expressão no livro 1984 de George Orwell, essa expressão indica o lugar onde é retratado um futuro distópico. Então, nós temos aí uma expressão que vai funcionar como um adjunto adverbial, uma vez que modifica a ação de retratar dada pelo verbo, tudo bem? Então, acrescenta uma circunstância a essa ação de retratar. Que circunstância é essa? É uma circunstância de lugar. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de lugar, pois indica o lugar onde é retratado um futuro distópico. Mais adiante, essa oração, também destacada, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes, essa oração, ela também funciona como adjunto adverbial, uma vez que ela traz a finalidade do Estado totalitário controlar e manipular toda forma de registro histórico e contemporâneo. Então, eu observo que essa oração em negrito, a fim de moldar a opinião pública, ela modifica os verbos controla e manipula, acrescentando a eles uma circunstância de finalidade. Com que finalidade que esse Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo? Com a finalidade de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Tudo bem? Então, um adjunto adverbial, ele pode ser, né, uma palavra, uma expressão ou até uma oração, ok? O interessante é a gente observar que são expressões que estão aí ligadas ao verbo ou a um adjetivo ou a um outro advérbio, tá? Sempre acrescentando uma circunstância. Conforme a gente vê no quadro aí da página 238, algumas circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais, né? Que pode ser de causa no exemplo, por que ela escreveu,
né? Eu vejo que esse porquê representa um adjunto adverbial de causa, né? Na verdade, ele está no lugar da resposta a essa pergunta, né? Ela escreveu porque estava inspirada. Essa informação que eu trago de causa, ela é um adjunto adverbial. Qual foi a causa da escrita? Estar inspirada. Tudo bem? Um adjunto adverbial de companhia. Ela escreveu junto com a amiga. Eu vejo que junto com a amiga acrescenta uma circunstância de companhia ao verbo escreveu, tá? Não escreveu sozinha, mas na companhia da amiga, ok? De dúvida, talvez ela quisesse escrever. Eu vejo que esse talvez, né, acrescenta uma circunstância de dúvida à locução quisesse escrever, tá? De fim, né, de finalidade. Ela escreveu para desabafar. Eu vejo que para desabafar acrescenta uma circunstância de finalidade ao verbo escreveu. De instrumento, ela escreveu com a caneta. A caneta foi um instrumento que ela utilizou para escrever. Então, modifica a ação de escrever, acrescentando aí uma circunstância de instrumento. De intensidade, ela escreveu bastante. Eu vejo que bastante, né, é uma circunstância de intensidade acrescentada ao verbo escreveu, tá? Essa circunstância de intensidade é legal a gente comentar aqui, porque é justamente nela também que eu vejo um adjunto adverbial modificando um adjetivo, por exemplo. Quando eu digo que ele é muito bonito, né? Esse muito é um adjunto adverbial de intensidade, que não está se referindo a um verbo, mas ao adjetivo bonito, tá? Então, o adjunto adverbial, de vez em quando, ele tá aí agindo também, modificando também o adjetivo. Uma circunstância de lugar. Ela escreveu em casa. Em casa foi o lugar onde escreveu. Então, acrescenta-se uma circunstância de lugar ao verbo. De meio. Meio pode ser entendido também como um transporte, como um modo, talvez, né? Ela viajou de avião. Como? De que modo? De que forma ela viajou? De avião, tá? Então, o meio como viajou. De modo, ela viajou tranquila. A forma, né? O modo como viajou. De negação, ela não queria voltar. Esse não expressa a negação, né? De não querer. E de tempo, ela voltou ontem. Esse ontem expressa aí uma circunstância de tempo em que voltou, tá legal? Então, a gente vai ver que o adjunto adverbial, o ideal é a gente analisar, interpretar as circunstâncias dadas ao verbo, ao adjetivo ou a um outro advérbio, tá? É interessante a gente pontuar aqui também que não podemos confundir o adjunto adverbial com os objetos, tá legal? O objeto, ele vai ser um complemento do verbo, um termo integrante, um termo necessário, tá? Enquanto o adjunto adverbial, ele é um termo acessório que me traz essas particularidades que vocês veem aí na tela, né? Essas circunstâncias. Se eu dissesse aqui, por exemplo, né, que ela escreveu um livro junto com a amiga. Eu teria um livro como objeto direto e junto com a amiga um adjunto adverbial de companhia. Então, são informações distintas, tá legal? Vejamos agora o aposto. Bom, na página 243 do nosso livro, nós temos aí o conceito. Aposto é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou a um equivalente destes, a título de explicação ou de especificação. O aposto tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Pode ser especificativo, quando especifica, delimita o sentido de um nome geral, ou explicativo,
quando esclarece o sentido do termo a que se refere. Os apostos especificativos são ligados diretamente ao nome a que se refere, sem vírgulas ou preposições. Já os apostos explicativos aparecem separados do restante da oração, via pontuação, geralmente por meio de vírgula. Bom, então, lendo isso, o que a gente entende como aposto? O aposto é um termo acessório que vai se referir a um outro termo da oração, procurando delimitar, especificar ou esclarecer melhor o seu sentido. Tá legal? A gente observa aí nesse quadrinho do Calvin, esse daí é o primeiro quadrinho da tirinha, né, que eu destaquei, em que a mãe atende o telefone e diz alô, e aí no telefone alguém responde: oi mãe, sou eu, Calvin. Eu vejo que aqui essa expressão de caráter nominal é um nome, né, o Calvin, se refere a uma outra expressão de caráter nominal. É isso que o conceito diz, né? No caso, o eu. E, ao se referir esse eu, essa expressão Calvin explica quem é o eu, tudo bem? Então, eu vou ver que o aposto, ele é um termo de caráter nominal que se refere a um outro também de caráter nominal, podendo explicar aí o seu sentido, especificar, delimitar, tá legal? Então, eu tenho aqui um aposto explicativo. Observem o uso da pontuação, né? Como o próprio conceito aqui diz, o aposto, quando ele é explicativo, ele vai vir isolado por vírgulas, ok? Bom, eu tenho aqui mais uns exemplos de apostos para a gente entender que o aposto ele nem sempre vai estar somente explicando ou delimitando, especificando, tá? Temos outros tipos de apostos também que a gente pode encontrar aí pelo caminho. O importante é nós entendermos justamente esse sentido de retomada, ok? Retomada e consequente especificação. Vejamos aí. João Lucas, meu primo, mora no Rio de Janeiro. Eu vejo que a expressão meu primo se refere a João Lucas, não é isso? Explicando quem é João Lucas. Então, eu tenho um aposto explicativo, tá? Na próxima, eis os três meliantes, Juan, Leonardo e Tiago. Eu vejo que a expressão enumerativa, Juan, Leonardo e Tiago, enumera e acaba por explicar, né? Mas o objetivo é esse, enumerar os três meliantes. Então, se refere aos três meliantes e enumera quem são eles. Então, nós temos um aposto enumerativo. No próximo exemplo, os pais, os filhos e os netos, todos estavam radiantes. Bom, eu vejo que os pais, os filhos e os netos são depois delimitados, resumidos pela expressão todos. É a expressão todos que se refere a pais, filhos e netos, tudo bem? Então, eu tenho agora uma expressão resumitiva, mas que retoma todos os outros termos anteriores. Esse é um aposto resumitivo. Observem que nesse exemplo, né, eu poderia pensar nisso daqui como um aposto enumerativo. Só que eu observo que o que tem sentido de referenciação, ou seja, de se referir a um termo, de retomar, é a expressão todos, né? E não os pais, os filhos e os netos. Por isso que aqui o aposto é todos, tá legal? É uma expressão de caráter nominal que se refere a outra de caráter nominal, tá legal? Então, é o todas que faz essa relação da referenciação. No próximo exemplo, matemática, história, ciências. Matemática e história são ciências, me desculpem. Aquela é exata e esta humana.
Aqui a gente observa que há uma distribuição, né? O aquela se refere sempre ao que está mais distante, no caso matemática, enquanto o esta ao que está próximo, no caso história. Tá legal? Então há uma distribuição e eu vejo então que essa expressão, aquela é exata e esta humana, se refere a matemática e história de uma forma distributiva. Então eu posso dizer aí que eu tenho um aposto recapitulativo, né, que distribui cada um deles e recapitula quem é um e quem é outro. No próximo exemplo, sua boca, um mar de sedução, encantou-me imediatamente. Eu observo que a expressão que aparece aí, isolada por vírgulas, um mar de sedução, ela se refere à boca, na verdade, não explicando literalmente seu sentido, mas fazendo uma comparação metafórica, né? Um mar de sedução, compara a boca com um mar de sedução. Então, eu tenho aí um aposto comparativo. É claro que ele é parecido com o explicativo, mas eu vejo que é uma comparação muito subjetiva, mais relacionada ao sentido de metáfora, né? Mais figurativa. No próximo, a resposta foi ríspida, sinal de ignorância. Eu observo que a expressão sinal de ignorância se refere a toda a oração, se refere a toda a rispidez da resposta. Então, aí eu tenho um aposto da oração inteira. E no próximo e último, o poeta Olavo Bilac era um mestre das palavras. Eu vejo que Olavo Bilac especifica o poeta, não é qualquer poeta, mas sim Olavo Bilac. Então eu tenho aí um aposto especificativo. Como o nosso material pontuou aí, o aposto especificativo, ele se une diretamente à expressão nominal a qual ele se refere, tá? Sem ser isolado por qualquer sinal de pontuação, ok? Bom, o próximo conceito é o vocativo, que está na nossa página 245. O conceito diz aí assim, olha, vocativo é o termo que invoca, chama ou nomeia a quem se destina a enunciação. Não se subordina a nenhum outro termo da frase e, na grande maioria das vezes, aparece separado do restante da oração por meio da vírgula. Na grande maioria das vezes não, tá, galera? Sempre vai aparecer isolado por vírgulas. E, de fato, ele é um termo que introduz um chamamento, estabelece uma interlocução, um diálogo no texto, tá legal? Então, vejamos aí na tirinha do Calvin, eu tenho também um vocativo, além do aposto que nós já vimos, né? Quando Calvin diz no telefone, oi mãe, sou eu, Calvin. Eu vejo que mãe é um chamamento, na verdade, aqui a pessoa com quem se fala, e esse mãe é o que estabelece essa interlocução, esse diálogo, tá legal? Observem que ele aparece isolado por vírgulas, né? Mãe, sou eu, Calvin, ok? Eu vou observar então aqui que o mãe é o nosso vocativo, tá? É um chamamento. O vocativo ele aparece também muito em textos literários, né? Muitas vezes a gente não entende como um chamamento, um estabelecimento de um diálogo, como a referência com aquele com quem se fala, mas é sim, tá? Se a gente for pegar assim um exemplo bem literário, vamos pegar aqui o poema Mar Português de Fernando Pessoa, né? Ele diz: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Quando eu vejo aqui nesse verso, ó mar salgado, eu vejo que essa expressão mar salgado, ela é um vocativo. Por quê? Pois se refere a quem, a com quem o eu lírico está falando, a quem
o eu lírico está invocando. Então, é também um vocativo, tá legal? Fiquemos aí atentas a isso. Bom, para finalizar, a gente vai aqui praticar um pouquinho dos conceitos que vimos nessa aula, tá legal? Então, questão 1 aí. Em qual das opções não encontramos um aposto? Letra A. A linguística, ciência das línguas humanas, permite-nos interpretar melhor nossa relação com o mundo. Bom, eu vejo que aqui, né, ciência das línguas humanas se refere à linguística. É um termo que está isolado por vírgulas, né? É uma expressão de caráter nominal, não tem verbo, e está se referindo a outra expressão de caráter nominal, explicando melhor o seu sentido. Então, sim, é um aposto do tipo explicativo. Na letra B, a vida é composta de muitas coisas: amor, arte e ação. Eu vejo que essa expressão, amor, arte e ação, enumera e se refere a muitas coisas, né? Deixando mais claro que muitas coisas são essas. Então, eu tenho um aposto enumerativo. Na letra C, fantasias, suor e sonho, tudo isso forma o carnaval. Eu vejo que a expressão tudo isso, né, o isso também, tá? Tudo isso vai aí se referir a fantasias, suor e sonhos, resumindo melhor o seu sentido. Então, nós temos aí um aposto resumitivo. Na letra D, seus olhos, duas gotas cristalinas, fixam-se por muito tempo nos meus. Eu vejo que a expressão que aparece aí, isolada por vírgulas, duas gotas cristalinas, se refere a seus olhos, né? E faz uma comparação bem subjetiva, bem metafórica entre os olhos e as gotas cristalinas, tá legal? Então, eu tenho um aposto comparativo. Na letra E, estavas, linda Inês, sossegando quieta. Eu observo que esse linda Inês, ele não está retomando, não está se referindo a nenhum outro termo, né não? O que ele está fazendo aí? Ele está estabelecendo uma interlocução, um diálogo. Ele deve ser visto como um chamamento. Aqui, nesse caso, né, quem projetou essa frase está se dirigindo, falando com Inês, tá? Nós temos aí um verso dos Lusíadas de Camões, e aí é o verso que, de fato, se refere a Inês de Castro, tá? Então, estavas, linda Inês, sossegando quieta. Esse linda Inês é uma invocação, um chamamento e é um vocativo. Então, é aqui na letra E em que nós não temos um aposto, tá legal? Questão 2, é preciso agir e rápido, disse ontem o ex-presidente nacional do partido. A frase em que a palavra sublinhada não exerce função idêntica à de rápido é... Bom, primeiro a gente tem que entender a função de rápido, né? A gente sabe que rápido, fora do contexto, ele é um adjetivo. Mas aqui no contexto, é preciso saber a que outra palavra esse rápido se liga, ok? Na oração aqui, ó, é preciso agir e rápido, eu vejo que o rápido, ele tá ligado ao verbo agir, tudo bem? Ao modo como é preciso agir. De que modo é preciso agir? Rápido. Então, apresentando uma circunstância de modo ao verbo, acrescentando essa circunstância ao verbo, esse rápido é um adjunto adverbial, tá legal? Então, o que eu quero saber aqui? Em qual das frases a expressão sublinhada não exerce a função de adjunto adverbial, que é a mesma função de rápido, tá? Na letra A, como estava exaltado, o homem gesticulava e falava alto. Eu vejo que alto aqui
se liga ao verbo falar, tudo bem? É o modo como falava, alto. Então, eu tenho sim um adjunto adverbial. B. Mademoiselle ergueu súbito a cabeça, voltou-a para o lado, esperando os olhos baixos. Eu vejo que súbito também é a forma, o modo como ergueu a cabeça. Então, observe que súbito também está ligado ao verbo, acrescentando uma circunstância de modo. É também um adjunto adverbial. Na letra C, estavam acostumados a falar baixo. Eu vejo que baixo também se liga a um verbo, ao verbo falar, tudo bem? De que forma estavam acostumados a falar? Baixo. Então, também um adjunto adverbial de modo. Na letra D, conversamos por alguns minutos, mas tão abafado que nem as paredes ouviram. Conversamos como? Tão abafado, tá legal? Então, também acrescenta uma circunstância de modo ao verbo conversar. Foi o modo, a maneira como conversamos. Abafado, baixinho, né? Sussurrando. Na letra E, sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de Jacarandá. Gente, agora eu vejo que aqui, olha, o adjetivo alto, ele está se referindo ao quê, gente? Ao oratório. Oratório é um substantivo, não um verbo, né? Nós vimos que o adjunto adverbial, ele acrescenta uma circunstância ao verbo, ao adjetivo ou a um outro advérbio. Aqui está se ligando ao substantivo. Então, se está se ligando a um substantivo concreto, especificando o seu sentido, nós já estudamos isso. Isso é um adjunto adnominal. Então, é aqui na letra E, onde nós não temos um termo com o mesmo valor de rápido, tá legal? Observem que alto é um adjetivo, assim como aqui também, ó, na letra A, é um adjetivo. Só que a gente tem que observar o quê? A que palavra esse adjetivo está se referindo, tá legal? Nessa circunstância da letra E, é um adjunto adnominal. Nas outras circunstâncias, como na letra A, passa a ser um adjunto adverbial, pois está ligado ao verbo, ok? Bom, finalizamos por aqui a nossa aula. Espero que tenha sido produtiva. Para a gente fixar aí os conceitos, vamos realizar as atividades desse último capítulo, que estão na página 239 a 242 e da 244 a 247, mais as questões indicadas aí para o nosso caderno de atividades, tá legal? Na próxima aula, voltamos aí corrigindo essas atividades. Beijos, meninas. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima aula.